Hare Krishna, muito bom dia a todos. É uma grande felicidade estar aqui hoje pela manhã no Facebook do ISKCON Rio para darmos continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, esse que é o fruto maduro da literatura védica. Aqui na ISKCON Rio estamos no canto 3, capítulo 25, e hoje vamos ler o verso 24. Eu sou Yamuna Devidasi, discípula de Chandramukha Swami, e estou aqui para realizar esse serviço como uma serva de Krishna, uma serva de todos vocês que nos acompanham. Bom, antes de iniciarmos propriamente a leitura, vamos cantar um pouco e trazermos essa atmosfera de Vrindavana para esse momento. Vocês, por favor, podem colocar aí seus comentários, fiquem à vontade ao longo da aula. Me digam, por favor, se o áudio está ok, se a imagem está ok. Eu vou colocar um microfone para evitar ruídos externos, né? Mas eu peço que vocês me informem, por favor, se o microfone estiver esbarrando na roupa, para evitar rangidos, né? Ruídos e interferências. Hare Krishna, muito bom dia a todos. Então vamos cantar um pouquinho a canção que Prabhupada nos ensinou, Jayarada Madhava, que traz essa atmosfera de Vrindavana. Bom dia, Prabhu, Paravyoma, Hare Krishna, reverências. Muito obrigada pelo convite de poder estar aqui hoje na ISKCON Rio. Muito obrigada, bom dia. Jayarada Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jayarada Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Jayarada Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jayarada Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Então, mais uma vez, muito bom dia a todos que estão chegando. Bom dia, Sérgio Pacheco, Fernando, Hare Krishna, minhas reverências. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Bom, então, como eu havia mencionado, nós estamos no canto 3, capítulo 25, e hoje vamos ler o verso 24, As Glórias do Serviço Devocional. Esse é o título do capítulo. O tema da nossa aula de hoje é o seguinte: se alguém alcançou a fase em que se sente a necessidade de livrar-se dessa contaminação material, então tem de buscar a associação dos devotos, onde a consciência de Krishna seja exclusivamente cultivada. Então, antes da leitura do verso, vamos invocar os mantras que Prabhupada tão amorosamente nos instruiu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitar o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Sarasvati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. Nasta praeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naistikhi. Assistindo regularmente às aulas sobre o Srimad Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo o que é molesto ao coração é quase completamente destruído, e o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Hare Krishna. Bom dia, Sundarangi, minha querida amiga. Hare Krishna, que bom tê-la aqui. Bem-vinda. Bom, então, o verso de hoje, verso 24 do capítulo 25, As Glórias do Serviço Devocional. Taete sadava sattvi sarva sangha vivajita sangaste shvatate pratya sangha dosha harahite. Teete, aqueles mesmos. Sadhava, devotos. Sattvi, virtuosa senhora. Sarva, todos. Sangha, apegos. Virvaditaha, livres dos. Sangha, apego. Teshu, a eles. Ata, doravante. Te, por ti. Pratyaha, deve ser buscado. Sangadosha, os efeitos perniciosos do apego material. Haraha, neutralizadores de. Ri, de fato. Te, eles. Tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. Ó minha mãe, ó virtuosa Senhora, são estas as qualidades dos grandes devotos que estão livres de todo o apego. Deves tratar de apegar-te a esses homens santos, pois isso neutraliza os efeitos perniciosos do apego material. Significado. Nesta passagem, Kapila Muni aconselha sua mãe Devahuti que, se ela quiser livrar-se do apego material,
deverá aumentar seu apego aos sadhus, ou devotos, que estão completamente livres de todo o apego material. Na Bhagavad Gita, 15º capítulo, verso 5, declara-se quem está qualificado para entrar no reino de Deus. Ali se diz, Nirmana Moha Jita Sanga Dosha. É uma referência àquele que está totalmente livre da inflada condição de posse material. Pode ser que uma pessoa seja materialmente muito rica, opulenta ou respeitável, mas se ela quiser realmente transferir-se ao reino espiritual, de volta ao lar, de volta ao Supremo, terá que se livrar da inflada condição de posse material, por ser esta uma posição falsa. A palavra morra, usada aqui, significa o falso entendimento de que se é rico ou pobre. Neste mundo material, o conceito de ser muito rico ou muito pobre, ou qualquer consciência semelhante em relação com a existência material, é falso, porque o próprio corpo é falso ou temporário. Uma alma pura que está disposta a libertar-se deste enredamento material precisa, antes de mais nada, livrar-se da associação com os 3 modos da natureza. Atualmente, nossa consciência está poluída devido ao contato com os 3 modos da natureza. Portanto, na Bhagavad Gita declara-se o mesmo princípio. Ali se aconselha que, dita Sanga Dosha, devemos livrar-nos da associação contaminada dos 3 modos da natureza material. Também aqui no Srimad Bhagavatam confirma-se isto. O devoto puro, que está se preparando para transferir-se ao reino espiritual, também está livre da associação com os 3 modos da natureza material. Temos que procurar a associação de tais devotos. Por essa razão, demos início à Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Há muitas associações comerciais, científicas e outras na sociedade humana para desenvolver um determinado tipo de educação ou consciência, mas não há associação que nos ajude a livrar-nos do contato com a matéria. Se alguém alcançou a fase em que se sente a necessidade de livrar-se dessa contaminação material, então tem de buscar a associação dos devotos, onde a consciência de Krishna seja exclusivamente cultivada. Pode-se, deste modo, libertar-se de todo o contato com a matéria. Bem-vindos, Otávio, Ananda Das, Hare Krishna, minhas reverências. Visto que o devoto está livre de toda associação material contaminada, ele não é afetado pelos sofrimentos da existência material. Embora pareça estar no mundo material, ele não é afetado pelos sofrimentos do mundo material. Como isso é possível? Há um ótimo exemplo disso nas atividades da gata. A gata carrega seu filhote em sua boca e quando mata um rato, ela também carrega a presa na boca. Assim, ambos são carregados na boca da gata, mas sob condições diferentes. O filhote sente conforto na boca da mãe, ao passo que o rato, quando é carregado na boca da gata, sente o sopro da morte. Analogamente, aqueles que são sadhava, ou devotos ocupados na consciência de Krishna, no transcendental serviço ao Senhor, não sentem a contaminação dos sofrimentos materiais, ao passo que aqueles que não são devotos em consciência de Krishna sentem realmente os sofrimentos da existência material. Devemos, portanto, abandonar a companhia de pessoas materialistas e buscar a companhia de pessoas ocupadas em consciência de Krishna. E através de tal associação, receberemos o benefício do avanço espiritual. Através das palavras e instruções dos devotos, seremos capazes de cortar nosso apego à existência material. Jai Srila Prabhupada. Um belo verso e um belo significado. Então vamos invocar aqui a iluminação dos nossos mestres espirituais para que possamos ter uma leitura bastante proveitosa e significativa
que realmente possamos nos apropriar desse transcendental verso e significado dados por Srila Prabhupada. Om Ganati Mirandasha Janana Jana Shalakaya Chakshurum Militanyena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Staptam Yena Bhutale Swayam Kadamahyam Dadati Swam Padantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Anchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom, Hare Krishna. Existe um ponto-chave discutido no verso de hoje, que está justamente na primeira frase do significado de Prabhupada. Kapila Muni aconselha sua mãe Devahuti que, se ela quiser livrar-se do apego material, deverá aumentar seu apego aos sadhus, ou devotos, que estão completamente livres de todo o apego material. Então a gente pode voltar um pouco atrás no capítulo e lembrar em que contexto que nós estamos nesse diálogo, né? Kardama Muni, ele voltou para sua vida renunciada e Devahuti então se aproxima do seu filho Kapila Deva, que é uma encarnação de Krishna, pedindo instruções, porque ela já está esgotada da vida material, da vida de gozos sensoriais e gozos de sentidos e todo o desfrute que ela viveu na vida grihasta com Kardama Muni, e ela pede então a seu filho as instruções para que ela possa realmente se libertar, para que ela possa realmente alcançar a autorrealização. E então Kapila começa a instruí-la no sentido de que ela deve se aproximar dos sadhus, se aproximar das pessoas santas. E nós estamos aqui, então, chegamos nesse verso em que ele diz, realmente, se aproxime das pessoas santas, dos sadhus, porque eles vão te dar a chave, né? A instrução necessária, o contato necessário com essas pessoas vai te levar a livrar-se dos apegos e da contaminação material. Então a intenção hoje é que a gente vai tirando fio a fio, né, desvendando o significado de Prabhupada fio a fio, né, assim, aprofundando no que ele está nos instruindo e nos orientando. E logo em seguida de colocar esse ponto-chave bem no início do seu significado, ele então cita o verso 5 do capítulo 15 da Bhagavad Gita, né, onde vai se referir sobre a qualificação das pessoas que estão propensas, né, que estão aptas a entrar no reino de Deus, que são aquelas pessoas que estão completamente livres da inflada condição de posse material, por ser essa uma posição falsa. Então, Prabhupada traz esse verso, né, e vai mostrar como que esses sadhus, essas pessoas santas, qual a qualificação dessas pessoas para entrar no reino de Deus, para realmente voltar ao lar, né, voltar ao Supremo. E aí o verso da Bhagavad Gita diz o seguinte:
Nirmana Mohajita Sangadosha Adhyatma Nitya Vinivrita Kama Dvandvair Vimukta Sukha Dukkha Sangyair Gachantyamutha Padama Vyayam Tat. Perdoem pelo sânscrito e a minha desqualificação. A tradução diz o seguinte: aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação, que compreendem o eterno, que se enfastiaram da luxúria material, que estão livres das dualidades manifestas sob a forma de felicidade e sofrimento, e que com toda a lucidez sabem como se render à pessoa suprema, alcançam esse reino eterno. Então a gente tem aqui dois pontos, filosóficos bastante significativos nesse verso da Bhagavad Gita. O primeiro deles diz respeito à ilusão, livre do falso prestígio, da ilusão, da falsa associação. O que isso quer dizer? Que a primeira qualificação que devemos buscar para entrar no reino de Deus, para alcançar essa consciência de Krishna, essa liberação, é estar livre da ilusão do orgulho, do falso orgulho. Estar livre dessa falsa compreensão de que eu domino o mundo material material existe para me satisfazer, para o meu desfrute, e que eu tenho esse pleno domínio, que eu sou o desfrutador, eu sou o possuidor. Então essa falsa ilusão, essa ilusão desse falso prestígio, desse orgulho vindo da associação com a matéria, é o primeiro ponto que precisa ser desmistificado, liberado, Então essa é a primeira qualificação. Não se deve estar iludido pelo orgulho, por esse falso prestígio, que é exatamente fruto do nosso falso ego. Para quem vive na expectativa de obter alguma honra nesse mundo material, não é possível render-se à pessoa suprema. Então, Chaitanya Mahaprabhu mesmo fala no Sikshastaka, da humildade necessária para o devoto se render, Ele saber se colocar na sua posição, de que ele não é o desfrutador, de que ele não é o proprietário, ele é servo dos servos, dos 1000 vezes servos do Senhor. Então, só nessa posição a gente realmente consegue se render a Krishna, estando livre desse falso ego, dessa ilusão que vem baseada na ilusão do orgulho. E o orgulho que é devido à ilusão é exatamente essa falsa impressão de que nós somos os senhores do mundo. Quando a gente se liberta dessa ideia errônea, então a gente também se livra de todas as falsas alianças que são dadas exclusivamente por essa condição corpórea. Então, as falsas associações, essa falsa compreensão de grupos sociais, de nacionalidade, de pertencimento a determinadas situações, essas mesmas noções de associação familiar, Tudo isso no sentido de que são identificações corpóreas que nos dão essa ilusão de que somos os desfrutadores e os proprietários, e isso nos impede a render-nos completamente a Krishna, Então a gente fica apegado a essa condição material, apegado a estarmos aqui enredados nesse samsara, nesse eterno ciclo de nascimentos e mortes, Agora, a segunda qualificação, então se essa é a primeira qualificação, que é ficar livre dessa ilusão que é a identificação corpórea, e todos os enredamentos que isso nos condiciona, a segunda fase, a segunda qualificação é desenvolver conhecimento espiritual. Então, conhecimento espiritual
é realmente sabermos quem é Deus, quem é Krishna, quem sou eu, qual é a minha relação com Ele, né? E aí eu vou entender realmente que eu não sou desfrutador, eu não sou proprietário, eu sou apenas servo, que Krishna é a suprema personalidade de Deus, o Paranishvara, né? O supremo desfrutador. Então, o conhecimento espiritual e buscar conhecer aquilo que realmente é de fato, né? Qual a minha posição, qual a posição de Krishna, qual a posição do Supremo Desfrutador. E com essa verdadeira compreensão das coisas, a pessoa vai se livrar de todas as concepções de dualidade, de sofrimento, de felicidade, de dor, de alívio, de apego, de aversão, de prazer, de dor. Então, o conhecimento real, verdadeiro, né, sobre quem somos e quem é Deus, qual a nossa posição constitucional, qual é a posição constitucional de Krishna, o Ísvara Supremo, nós vamos ficar livre desse condicionamento material, vamos ter a qualificação e a condição realmente de alcançar a verdade absoluta, de alcançar o Supremo. E assim, tomado desse conhecimento, tendo esse conhecimento, a pessoa então é capaz de se render a Krishna, porque ela realmente está compreendendo a sua posição, né? Então, Prabhupada vai esmiuçar isso também no significado do verso do Śrīmad Bhagavatam de hoje, né? Então, o significado dado no verso do Śrīmad Bhagavatam é corroborado com o significado que ele apresenta também na Bhagavad Gita, né? Então, são versos que se complementam, eles se corroboram na compreensão das qualificações que precisamos ter de realmente nos livrarmos dessa ilusão dado exatamente pela identificação corpórea que vem da contaminação material, né? E aí Prabhupada chama atenção no significado para a expressão que está no verso da Bhagavad Gita, Moha Dita Sangatosha. Morra, né? O que é essa palavra morra? Morra é a ilusão que vem da identificação corpórea, né? Então a gente a gente se ilude e acha que é esse corpo, esse falso ego. Marra morra, é que eu sou esse corpo, eu sou o ego, eu sou o desfrutador, eu sou proprietário, né? Então tudo me pertence. Então, morra dita sangadosha, morra essa ilusão gerada pela identificação corpórea. Dita sangadosha quer dizer que devemos livrar-nos da associação contaminada dos três modos da natureza, porque essas duas situações estão imbricadas, né? Morra a ilusão dada pela identificação corpórea, ela ocorre exatamente em razão da nossa contaminação com os três modos da natureza material, quais sejam paixão, ignorância e bondade, né? Se quisermos falar numa ordem, né, do mais elevado para o menos elevado, bondade, paixão e ignorância. Então, uma alma pura que está disposta a libertar-se deste enredamento material, ela precisa, antes de qualquer coisa, livrar-se dessa associação com os três modos da natureza. Daí a importância do conhecimento espiritual, porque ela vai ter a percepção, a realização de que não, eu não sou esse corpo, eu sou uma alma espiritual que habita esse corpo e que está nessa condição material, né, por tempos imemoriais. E agora, com esse conhecimento, eu tenho possibilidade de transpor essa realidade material, né, através do quê? Através da vida espiritual, do sadhana, da prática espiritual e, sobretudo, que é o tema do verso de hoje, da associação com pessoas santas, da associação com os santos, da associação com os devotos. Então, atualmente, nessa condição material, a nossa consciência está poluída, ela está tomada pelos três modos da natureza material, né? E que a gente deve realmente livrar-nos dessa associação contaminada. E o devoto puro
é a pessoa que está realmente se preparando para se transferir para a vida espiritual, para o reino espiritual, né? Então ele está livre dessa associação, ele está, ou ao menos, no processo, né, de transcender a esses modos da natureza material. Por isso devemos procurar a associação de tais devotos, a associação dessas pessoas santas, dessas pessoas que estão no caminho da transcendência. Vocês, por favor, me digam se o áudio está bom, se está sem ruídos. Então, se esse devoto está livre de toda essa contaminação e essa associação material, ele não está afetado pelo sofrimento da existência material. Ai, mas o que isso quer dizer? Né? Como que ele está, né, em contato com essa energia material, vive essa vida, né, material contaminada, mas ele não é afetado pelo sofrimento da existência material. Quais são os sofrimentos da existência material? A dualidade que nós falamos anteriormente, né? Prazer e dor, alegria e tristeza, sofrimento e alívio. Então, essa dualidade já não afeta mais a esse devoto que está no caminho da transcendência, no caminho de transcender a contaminação dos modos da natureza material, exatamente porque ele entende que, obrigada, Sundarangi, que essa condição aqui é falsa, é temporária, é ilusória, né? Então, tudo que acontece aqui é como as estações do ano, vêm e vão, né? Não tem uma condição absoluta, é uma condição relativa, né? Então, vem sofrimento, o sofrimento vai embora, vem o prazer e a felicidade vai embora, então é um ciclo constante, né? E então, entendendo isso, tendo conhecimento espiritual fundamentado e necessário, ele não vai se deixar afetar por essas dificuldades, né, esses sofrimentos da vida material. Então, embora pareça que essa pessoa está no mundo material, vivendo no mundo material, ele não está afetado pelo sofrimento do mundo material, né? Então, essa é a condição do devoto puro. Ele está vivendo numa condição material, mas está livre da dualidade que leva ao sofrimento na vida espiritual. Prabhupada dá um exemplo muito bom para entendermos essa condição do devoto, que é o exemplo, né, a analogia do coco seco. A gente está acostumado com o coco seco, né, que nós não temos assim uma vida, bom, pelo menos eu, falando por mim, não tenho uma vida tão ligada assim à condição natural, vivo numa cidade, num centro urbano. Então, para mim, o coco seco é aquele que vem, né, aquele coco seco agarradinho ali na sapucaia, né, onde a gente tem que tirar o coco. Mas quando ele realmente está numa condição de seco, aquela massa do coco, ela se solta. E no que ela se solta, ela fica bamba ali dentro. Então, para você saber se o coco está seco, você sacode o coco e você percebe, né? Tem a sensação de que a massa do coco já está completamente solta ali dentro. Então, o coco, ele está dentro daquele invólucro, vamos dizer assim, do coco. Ele está no coco, mas ele não está no coco. Ele está livre, ele está solto. Então, ainda que ele esteja vivendo ali envolto naquela condição material, naquela condição de existência, ele não está sendo afetado por ela, né? Então, ele está solto, ele está liberto daquela condição, ainda que vivendo preso naquela condição. Né? Então é um exemplo muito, muito bacana. Há poucos dias eu estava num retiro com Bhakti Narasimha e foi muito maravilhoso, muito nectário, e ele deu um exemplo muito semelhante da experiência dele na África com os abacates, né? Que ele na sua infância
subia nos pés de abacate para pegar abacate maduro, e para saber se o abacate estava bom ou estava maduro era exatamente esse processo. Ele balança o abacate, porque quando o abacate está maduro, numa boa condição, o caroço já se soltou completamente, então ele sabe que aquele abacate está em boa condição. Então é o mesmo sentido dado por um outro exemplo, né? E que no significado do verso de hoje, Prabhupada dá um outro exemplo também muito significativo, quando ele fala que aqueles que são sadhava, né, que são devotos ocupados em consciência de Krishna, ocupados no serviço transcendental amoroso a Krishna, não sentem a contaminação material, assim como as atividades da boca da gata, né? Ele fala, a boca da gata é uma só, mas a boca da gata para o filhote da gata tem uma condição. A boca da gata para o rato, que é a presa, tem outra condição. Então a gata transporta seu filhote pela boca. Ela pega o filhote na boca, né? E transporta o filhote, sente aconchego, sente conforto, sente confiança naquela atividade da boca da gata. Mas o rato não. O rato, quando ele está na boca da gata, é a pior situação que ele poderia estar nessa existência material, porque ele se tornou uma presa, né? Ali ele está na iminência da morte. Então, essa é uma condição muito significativa e um exemplo muito bom que podemos tomar, né, para compreender o que significa estarmos transcendendo, né, vivendo nesse mundo material, mas transcendendo os modos da natureza material. Então, Prabhupada, no seu significado, vem reforçando a ideia de que devemos abandonar a companhia de pessoas materialistas e buscar a companhia de pessoas ocupadas em consciência de Krishna. E através de tal associação, receberemos o benefício do avanço espiritual. Através das palavras e instruções dos devotos, seremos capazes de cortar nosso apego à existência material, né? Então, é importante essa condição de que onde vamos nos situar, né? Com que tipo de situações e pessoas vamos nos associar para minimizar, vamos dizer assim, os impactos, né? As ações, as consequências dessa contaminação material, né? E ele diz então que abandonar a companhia de pessoas materialistas e buscar nos associarmos com pessoas que estão nesse caminho da transcendência, com devotos da consciência de Krishna, porque através das suas instruções, através do seu exemplo, nós vamos então conseguir gradualmente ir nos afastando e nos desligando de todo o apego material que nós carregamos ao longo de toda a nossa existência. E aí vem um ponto bacana que eu quero destacar aqui nessa nossa conversa de hoje, que Prabhupada coloca no seu significado, e ele diz assim, no significado do verso 24: por essa razão, demos início à Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Há muitas associações comerciais, científicas e outras na sociedade humana para desenvolver um determinado tipo de educação ou consciência, mas não há associação que nos ajude a livrar-nos do contato com a matéria. Se alguém alcançou a fase em que se sente a necessidade de livrar-se dessa contaminação material, então tem de buscar a associação dos devotos, onde a consciência de Krishna seja exclusivamente cultivada. Pode-se, deste modo, libertar-se de todo o contato com a matéria. E aqui, nessa parte do significado de Prabhupada, é muito importante a gente entender realmente a benevolência de Prabhupada, a compaixão de Prabhupada. Como que Prabhupada foi tão misericordioso, né, em
fundar, vamos dizer assim, a ISKCON, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Porque realmente toda a organização social em que vivemos, ela está feita, estruturada de maneira que nos enrede cada vez mais, que nos relacione cada vez mais com a realidade material. Então, peraí que eu acho que está caindo aqui, só um instante. Que nos enreda cada vez mais com a condição material. Então, Prabhupada, tão misericordioso que é, funda, né, a ISKCON, a Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, exatamente para que a gente possa ter essa associação propícia, né, com devotos puros. Aí isso me remeteu ao verso 4 do Upadeshamrita, né, quando Rupa Goswami fala sobre as 6 trocas amorosas que devem existir entre os devotos, né? E o verso, não vou falar, bom, em sânscrito, né? Me perdoem pelo sânscrito. Dadati prati grihnati guhyamakyati prishati bonte bojayate chaiva sadvidam priti lakshanam. E o que o verso está dizendo? Os 6 sintomas de amor que os devotos compartilham entre si são dar presentes em caridade, aceitar presentes caridosos, revelar os pensamentos em confidência, indagar confidencialmente, aceitar prasada e oferecer prasada. E por que eu me remeti a esse verso? Porque no significado do verso, né, Prabhupada vai explicar que a instituição da ISKCON, né, ela se dá exatamente para propiciar essas 6 trocas amorosas entre os devotos puros. A ISKCON, ela foi idealizada e fundada por Prabhupada também para essa finalidade. Claro, para propagar a consciência de Krishna, mas para propiciar uma associação saudável aos devotos puros, para que as suas relações pessoais, as suas relações sociais, as suas relações espirituais possam se dar num ambiente propício, num ambiente elevado, num ambiente espiritualizado, para fim de que possa se, né, não vou dizer afastada das condições materiais, mas em certa medida é isso, para que ele possa ter muito mais propensão em realizar a sua vida nessa condição material de uma forma que ajude-o a transcender aos modos da natureza material por meio da associação. Então, Prabhupada vai explicando, vai dizendo no significado desse verso 4 do Upadeshamrita que mesmo em atividades comuns, em sociedades, né, atividades sociais comuns na sociedade de forma em geral, são absolutamente necessárias essas 6 espécies de relação entre 2 amigos dedicados. Então, seja na vida secular, vamos dizer assim, seja na vida espiritual, essas 6 atividades, elas são necessárias, são corriqueiras e existem em qualquer relação. Então, essas 6 atividades são realizadas sempre que há relação de priti, ou seja, com amor no convívio íntimo. Né? Então, essas atividades vão sempre acontecer em relações que têm trocas amorosas no convívio íntimo. E aí, então, Prabhupada vai dizendo seu significado. A Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna foi estabelecida para facilitar essas 6 espécies de trocas amorosas entre os devotos. A vida da sociedade consciente em Krishna é nutrida por essas 6 espécies de trocas amorosas que os devotos fazem entre si. Portanto, é preciso que as pessoas tenham a oportunidade de se associar com os devotos da ISKCON, porque simplesmente por reciprocar nas 6 maneiras mencionadas acima,
um homem comum pode reviver completamente sua adormecida consciência de Krishna. Então, a importância da associação, a importância dessas trocas amorosas, porque é nessa experiência que a nossa consciência de Krishna, adormecida por vidas e vidas, vai ser rememorada, vai ser reavivada, vai ser reaquecida, né? E no verso anterior, no verso 3, Rupa Goswami, ele fala sobre abandonar a companhia de pessoas materialistas, os karmis, os gyanis, né, os yogis. Então, ele trata sobre isso no verso anterior, né? Sangatyaga Sato Vrite, que é o mesmo que é abordado no verso 62 do capítulo 2 da Bhagavad Gita, né? Que fala Sangat Sanjayate Kamaha. Nossos desejos e ambições se desenvolvem de acordo com as pessoas com quem andamos, né? Então, de acordo com quem a gente se associa, a gente vai ganhando as características, as propriedades dessa pessoa que a gente se associa, que a gente se relaciona. Então, se a gente se relaciona com o devoto, nós vamos ganhar as características e as qualidades deste devoto. Tem um ditado muito comum, muito popular, que é: diz-me com quem andas que eu te direi quem és, né? E isso é uma verdade. Uma verdade que traduz a importância e a relação que a associação tem em nossas vidas. Então, se uma pessoa comum se associa com devotos, aí Prabhupada diz, não resta dúvida que ela desenvolverá sua adormecida consciência de Krishna. Quem quer realmente alcançar a meta da vida humana deve associar-se com os devotos do movimento da consciência de Krishna, por ser este o único movimento que nos ensina como desenvolvermos amor por Deus. Então ele fala lá no significado do Srimad Bhagavatam, tem associações sociais comerciais, científicas, educacionais, mas nenhuma delas cria uma associação que desperte o amor por Deus. Então ele cria a ISKCON, essa sociedade, essa associação que vai nos possibilitar todas essas trocas amorosas num convívio íntimo com a finalidade última do nosso despertar espiritual, do nosso despertar no amor por Deus, na consciência de Krishna. Então, em conclusão, devemos nos manter sempre na companhia dos devotos, observar os princípios devocionais reguladores e seguir os passos dos acharyas, e com total obediência cumprir as ordens do mestre espiritual. Dessa maneira, poderemos desenvolver nosso serviço devocional e nossa adormecida consciência de Krishna, nas palavras de Prabhupada. Então, lá no ponto-chave da aula de hoje, que Kapila Deva está instruindo a sua mãe para associar-se aos sadhus, associar-se às pessoas santas para livrar-se do apego material. E nessa associação, nessa condição, ela vai então despertar a sua relação amorosa com Deus, vai despertar o seu amor adormecido, vai despertar a sua consciência de Krishna, né? E aí eu me senti muito presenteada com esse verso também, porque nós estamos num momento muito festivo de celebrarmos, né? Quando sábado passado, dia 13 de setembro, nós comemoramos, né, a chegada de Prabhupada na América, né? Então, estamos comemorando 60 anos de fundação da ISKCON, estamos comemorando 50 anos de institucionalização da ISKCON no Brasil, né, que foi em fevereiro de 1975, e finalmente sábado comemorando a chegada de Prabhupada nos Estados Unidos, no porto de Boston, exatamente no dia 17 de setembro de 1965. Né? Então, acho muito significativo nesse verso de hoje,
nós fazermos essa lembrança, né? Fazermos essa lembrança, honrarmos a lembrança de Prabhupada, honrarmos a missão de Prabhupada, que chegou aos Estados Unidos em 1965, praticamente sem dinheiro, com $7 no bolso, né? Mais o Bhagavatam, né? Já vamos dizer assim, uma caixa de Bhagavatam. Então, tanto que ele fala, eu não estou indo para os Estados Unidos, quem vai para os Estados Unidos é o Bhagavatam, né? Eu apenas estou acompanhando. Então, você vê a consciência de Prabhupada. E quando ele chega em Boston, né? Nessa data e nessa situação, ele então escreve um belíssimo poema, né? Um poema em bengali, bem no dia da sua chegada aos Estados Unidos, onde ele se dirige ao Senhor Supremo, Sri Krishna, pedindo a ele, né, para compreender o seu propósito, né? Por que desse propósito? Para que ele possa realizar melhor esse propósito. Então, eu vou pedir licença a vocês para fazer aqui a leitura breve desse lindo poema de Prabhupada e concluirmos assim a aula de hoje, esse estudo de hoje, com esse belo poema de Prabhupada, em sua honra e celebração. Então, o poema diz o seguinte: meu querido Senhor Krishna, você é tão gentil com essa alma inútil, mas eu não sei por que você me trouxe aqui. Agora você pode fazer o que quiser comigo. Eu posso adivinhar que você tem alguns negócios aqui. Caso contrário, por que deveria me chamar para este lugar demoníaco? A maioria da população aqui está coberta pelos modos da ignorância e paixão da natureza. Eu não sei como eles serão capazes de entender a mensagem transcendental de Vasudeva, mas eu sei que sua misericórdia sem causa pode tornar tudo isso possível, porque você é o místico mais experiente. Portanto, estou simplesmente orando por sua misericórdia para que eu possa convencê-los de sua mensagem. Todas as entidades vivas estão sob o controle da energia ilusória por sua vontade e, portanto, se quiserem, por sua vontade, elas também podem ser libertas das garras da ilusão. Se você assim desejar, eu desejo que você possa rendê-los. Apenas pelo seu desejo, eles serão capazes de entender a sua mensagem. As palavras do Śrīmad Bhagavatam são a sua encarnação, e se as receberem em recepção auditiva submissa, repetidamente, elas serão capazes de entender sua mensagem. Este é o processo de se libertar da influência dos modos da ignorância e paixão, e assim eles podem se libertar de todas as coisas inauspiciosas acumuladas no coração. Mas como sou muito desafortunado, desqualificado e o mais caído, estou, portanto, buscando sua bênção para poder ser capaz de convencê-los dessa consciência de Krishna. De alguma forma ou outra, você me trouxe aqui para falar sobre você. Agora cabe a você me fazer um sucesso ou um fracasso, como você quiser. Você é o Senhor de toda a criação. Por isso, se você quiser, faça-me falar adequado para que eles possam entender. Por sua misericórdia sem causa, somente minhas palavras podem tornar-se transcendentalmente puras, e tenho certeza de que quando tal mensagem transcendental penetrar em seus corações, certamente elas se sentirão engajadas e assim liberadas de todas as contaminações infelizes da vida. Eu sou como uma marionete em suas mãos. Você me trouxe aqui e agora você pode me fazer dançar como você gosta. O mais infeliz e insignificante mendigo Bhaktivedanta Swami, a bordo do navio Jaladuta Pier de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Data 18 de setembro de 1965. Jai Srila Prabhupada. Então, assim, inspirados por essa bela poesia, que é uma oração,
a gente pode concluir aqui essa apresentação de hoje. E agora, né, busco aqui pelo chat a interação com vocês que estão aqui presentes. E desde já agradeço muito. Então eu vou fazer de baixo para cima, tá certo? Para a gente poder fazer aqui essa interação. E vamos lá, temos aqui Marcelo Magalhães, Hare Krishna, bom dia. Aí ele pergunta o seguinte: qual a principal prática espiritual que um grupo pode nos ensinar para não cairmos na boca da gata como um rato? Boa pergunta. E é exatamente isso que Prabhupada cumpre em sua missão, né? Qual a prática espiritual que um grupo pode nos ensinar para não cairmos na boca da gata como um rato? Prabhupada, ele toma para si a missão de seu guru de propagar para o Ocidente a missão de Chaitanya Mahaprabhu, que é o Sankirtana Yagya, né? Que é exatamente a propagação da consciência de Krishna. E qual a principal prática principal prática espiritual dessa missão, né? Desses ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu? Sankirtana Yagya, o cantar dos santos nomes de Krishna, do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Essas palavras, essa vibração sonora dos santos nomes de Krishna no Mahamantra Hare Krishna tem o poder de purificar toda a contaminação material que por vidas e vidas vão nos colocando nessa situação do rato na boca da gata. Né? Vivendo esse sofrimento constante na vida material, né? De estarmos enredados nessa condição material. Então, a prática espiritual fundamental para a era de Kali é o Sankirtana Yagya, é o cantar dos santos nomes de Krishna. Chaitanya Prabhu fala: não há outro jeito, não há outro jeito, não há outro jeito que não seja cantar os santos nomes, cantar os santos nomes, cantar os santos nomes. Né? Então, Marcelo, a minha resposta mais curta seria essa prática espiritual constante, diária, ininterrupta e de forma entusiástica. Não há regras, não há regulações específicas para se cantar os santos nomes de Krishna, e pelo próprio poder dos santos nomes de Krishna, que não é diferente de Krishna, nós então temos condição de sair desse sanskara, de sair da boca da gata. Então, seguindo aqui, bom, deixa eu ver. Sérgio Pacheco, Hare Krishna. Voltou lá no início, né? Ok. Clara Vioma, Fernando, Sundarangi, Otávio, Daniel, Hare Krishna, Nando Das, Otávio. Texto e significado maravilhosos, combustível não apenas para enfrentar a semana, mas para reformular a vida e descontaminar as sujeiras que acobertam a alma. Muito obrigada pelo seu comentário, Otávio. Realmente você conseguiu traduzir aí em poucas palavras toda a beleza do verso, do seu significado e o seu aprofundamento filosófico também. Muito bom, obrigada. Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Sérgio Pacheco, Adilila Devidasi, Hare Krishna, minhas referências, irmã feliz vê-la, saudades, Hare Krishna. Sundarangi, o som e áudio está bom, Hare Krishna. Paravyama faz uma questão: como podemos reconhecer um devoto puro? Ao vestir a roupa de um sannyasi, significa que essa pessoa é um devoto puro? Ou será que tomar sannyasi seja só indício? Uma pergunta bastante provocativa, né? De Paravyama, muito agradeço, muito obrigada. E, bom,
a forma mais direta, né, e simples para responder essa pergunta é a fidedignidade dessa pessoa na consciência de Krishna. Quando essa pessoa realmente quer colocar Krishna no centro e não a si próprio, a se favorecer, né, a se colocar como se o mensageiro fosse mais importante do que a mensagem, né? Então, Prabhupada fala que o bom carteiro é aquele que entrega a carta sem alterá-la, né? Sem nenhum tipo de interpretações ou falseamentos na mensagem da carta. Então, acho que o devoto puro é esse, né? Que entende que o mensageiro não é mais importante do que a mensagem, que ele é só um instrumento realmente para transmitir essa mensagem daquele que é o Supremo, que é Krishna. Então, realmente, um devoto puro e fidedigno, ele tem essa característica e isso é tão visível em Srila Prabhupada, né? Antes de Prabhupada vir ao Ocidente, muitos outros sannyasis, né, vestidos de açafrão, já tinham vindo também para o Ocidente, especificamente para a América e para os Estados Unidos, tinham feito discípulos, mas nenhum deles conseguiu os feitos que Prabhupada conseguiu, exatamente porque Prabhupada era esse devoto puro, fidedigno, em que ele realmente veio para colocar Krishna como sendo o Supremo e não a sua condição pessoal como um guru, como um sannyasi, como um acharya, né? Então, acho que essa é uma percepção importante que nós devemos ter, porque mesmo é posto, né, nas escrituras que na era de Kali muitos falsos gurus, né, eles iriam surgir propagando as suas pseudo-filosofias, suas pseudo-verdades, né, suas verdades relativas e enganando muitas pessoas. Então, isso é um ponto importante que devemos verificar. Qual é a mensagem que esse devoto puro está passando? Bom, além disso, eu também poderia me referir, né, no capítulo 16 da Bhagavad Gita, né, as qualidades divinas e demoníacas estão postas lá por Prabhupada, as 26 qualidades, né, de um sábio, as 26 qualidades divinas. Então, com toda certeza, um devoto puro também é aquele que consegue se qualificar em todas essas condições, né, que estão ali apresentadas pelo próprio Krishna. Então, realmente não será a veste de sannyasi, a roupa açafrão, que vai nos dar a qualificação do devoto puro, né? Bom, eu espero que minha resposta possa ser satisfatória e o senhor também, Paravion, por favor, pode complementá-la aqui nos comentários. Hare Krishna, Ananda Sundarangi, Adilila. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Sundarangi, gratidão por essa aula maravilhosa. Finalizou de forma muito bela com este poema. Muito obrigada, Hare Krishna. Marcelo, já coloquei a pergunta dele. Nossa, toda hora volta lá em cima, tem que ficar procurando. Paravioma, muito obrigada pela alma e pelo poema. É verdade, no sábado Paravioma esteve aqui, a gente ia ler o poema, mas foi tão nectária a aula que acabou passando, né, para o poema. E ele diz aqui também que sábado, dia 13, foi a data lunar, né, que nós comentamos sobre a chegada de Prabhupada. Lila Govinda Das, Hare Krishna, os santos nomes de Krishna transforma pedras brutas em diamantes, pecadores em santos, corvos em cisnes. Hare Krishna, Jai Lila Prabhupada. Exatamente, né? A prática espiritual de cantar os santos nomes é a mais purificadora, é aquela que realmente vai nos colocar numa posição transcendental, né? E
Lila Govinda, o Guru fidedigno é superior até aos semideuses, pois não tem mais desejos materiais. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. Né? Complementando então aí a questão, né, sobre o devoto puro e o Guru fidedigno, é exatamente isso que o verso diz, né? Esse devoto puro, ele está completamente livre de todo apego e contaminação material. Né? Então ele vive nessa condição do coco seco, né? Ele está nesse mundo, mas não é afetado por esse mundo, está completamente livre dos desejos materiais, por isso superior até aos semideuses. Bom, então, sendo assim, a gente passou por todos os comentários, agradeço muito a participação de vocês e a gente conclui por aqui hoje. Hare Krishna.